Bem, pessoal, mais uma vez vamos tentar explicar mais outro termo também, que eu já tinha citado da outra vez, que agora nós vamos falar um pouco sobre o espaçamento. O que é o espaçamento? A gente tem, quando a gente fala assim, espaçamento entre plantas e espaçamento entre linhas. O que isso quer dizer? Espaçamento entre plantas é que dentro de uma mesma linha, imagine que eu estou numa fila, certo? Então hoje, a gente, na época de distanciamento social, a gente sabe qual é o espaçamento entre uma pessoa e outra, não é isso? Você vai lá numa fila e tem lá, da pessoa para outra pessoa, no mínimo de 2 metros, né? É um exemplo que a gente pode dar para essa situação, certo? Então, naquela mesma linha de distanciamento, aquilo ali vocês estão distanciados, né? A cada 2 metros. Então, é a mesma situação para as culturas. Você tem distanciamentos entre as plantas numa mesma linha, certo? E você tem o distanciamento entre linhas, ou seja, é como se você está no caixa de um supermercado. Então, daquela linha para a outra linha é o distanciamento entre linhas, não é isso? E quando você está na mesma fila do caixa, você está entre distanciamento entre plantas, certo? Então, existe isso. Quando você faz isso, isso forma um determinado arranjo. Esse arranjo pode ser um arranjo quadrado, certo? Por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui, 3 por 3, né? Então, um espaçamento 3 por 3. 3 metros entre linhas e 3 metros entre plantas. Como eu posso ter um delineamento aqui retangular, onde eu tenho 2 metros entre espaçamento entre linhas, como eu posso ter um de 4,5 metros e dando entre plantas, certo? Então, nesse caso, o que a gente tem? A gente tem aqui a mesma área efetiva para cada planta. Vai, professor, não estou entendendo. Então, são espaçamentos diferentes, mas a área para a planta é a mesma coisa? Por quê? Vamos imaginar o seguinte, quando a gente está trabalhando para, por exemplo, fazer uma adubação, certo? Essa informação de espaçamento ela é primordial, porque a gente vai saber qual é a área, certo? A área que a planta vai precisar para se desenvolver. No caso, né, de um espaçamento, né, a gente tem que a planta ela divide com outra planta numa mesma linha e ela também vai dividir com a planta, certo? Esse espaço, certo? Então a área efetiva dela aqui, ela vai dar, se a gente fizer, né, 3 por 3, isso aqui vai dar 9 metros quadrados. Aqui da mesma forma, então se eu dividir aqui na metade, que vai dar 1, e aqui vai dar outro, vai dar, vamos dizer, vai dar mais 4,5 metros, não é isso? E a distância para cá também vai dar mais 1 metro, então 4,5 vezes 2, eu tenho que isso aqui vai dar o quê? 9 metros quadrados também, certo? Então, a área efetiva, a área de dominância da planta, certo? É justamente 9 metros para cada espaçamento desse. Lógico, existem vários tipos de desenhos de espaçamento, mas é para que vocês possam entender o seguinte, que esse arranjo, né, esse vai ser determinante para justamente, na hora que você for fazer uma adubação, na hora que você for fazer uma irrigação, a quantidade de área que uma planta está dominando, certo? Que uma planta está crescendo, ela é primordial para você, por exemplo, fazer a nutrição. Por exemplo, se eu sei que eu tenho que dar 150 quilos de nitrogênio por hectare. Então, eu vou pegar 150 quilos de nitrogênio por hectare e vou distribuir para as plantas. Então, quantas plantas eu tenho na minha área? Se for 9 metros quadrados, eu tenho aí aproximadamente 1.111 plantas por hectare. Então, eu vou fracionar essa adubação, certo? De nitrogênio, por exemplo, em 150 dividido por 1.111. Então, eu vou dar uma pequena fração, né, desse valor para cada uma das plantas. Então, eu consigo calcular, fazer a conta
da quantidade de adubo que eu tenho que colocar para cada uma das plantas e assim as plantas ficarem bem nutridas, certo? Então, essa também é uma ideia que eu queria que vocês entendessem um pouco, certo? A questão do espaçamento. O que é o espaçamento? Nós temos espaçamento entre plantas, espaçamento entre linhas e tem as diferentes maneiras de arranjar isso para que as plantas consigam ter um melhor desenvolvimento. Logicamente que a gente não coloca na sorte qual é os espaçamentos. Os espaçamentos eles são efeito de estudos, né? As plantas, especialistas vão lá e identificam qual o espaçamento em que as plantas se desenvolvem melhor. Porque existe, se elas ficarem muito próximas, elas vão concorrer por água, por luz, certo? Então, se eu distanciar elas de uma maneira equidistante e de uma maneira em que elas aproveitem ao máximo tanto luz quanto absorver os nutrientes do solo, porque vocês sabem também que essa área de influência também vai ser determinante para a quantidade de água que ela vai absorver, certo? Então, porque o solo é o meio, é a caixa d'água, né? É a reserva hídrica para a planta. Então, se eu não tiver irrigação, a área de predominância dela que vai ser a área de onde ela vai retirar a água, beleza? Então, a gente volta aí no próximo para ver o que mais algum assunto que a gente acha importante para vocês entenderem, beleza?